nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem de ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus amores do GPEC. Sempre muito bom estar aqui com vocês e hoje, mais do que nunca, desejando um feliz ano novo para todos vocês que estão sempre acompanhando o trabalho desta instituição, sempre buscando aprender cada vez mais para, através do aprendizado, gerar a transformação tão necessária para todos nós. E depois de orarmos, de buscarmos essa comunhão com Deus, nós vamos seguindo falando do Evangelho. Nesses dias, mais do que nunca, precisamos trazer Jesus para bem pertinho de nós, para que Ele reacenda em nossas almas a fé, a esperança. Então vamos falar do Evangelho e vamos conversar sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. Como precisamos juntar firmemente esse tripé, fé, esperança e caridade, para prosseguirmos nestes dias que virão, que nós não podemos sequer desenhar como serão, apenas nos prepararmos para vivenciá-los com uma intenção de produtividade, vivenciá-los com um olhar diferenciado, buscando fazermos a diferença nesse meio aonde nós vamos transitar, dentro de uma consciência maior, pelo entendimento do Evangelho do Cristo. Ah, meus irmãos, quanto a se fazer nesta terra, quanto a se fazer pelo próximo e principalmente por nós mesmos. E por que estamos trazendo esse tanto a se fazer por nós mesmos? Porque só à medida em que nós vamos trabalhando conosco é que nós vamos ganhando uma dimensão maior do que nós precisamos fazer sinceramente pelo nosso semelhante. Porque trabalharmos com o outro sem trabalhar conosco é um tempo perdido. Por quê? Porque nós seremos surpreendidos, ou poderemos ser surpreendidos lá na frente, com uma descoberta que não nos agrade. Podemos descobrir que fizemos tudo na aparência, e que não houve realmente uma motivação da alma para a aplicação desta ou daquela atividade. Porque todas as coisas ligadas ao Evangelho, elas precisam ser feitas com sentimento, com amor, não apenas
aparentemente porque alguém mandou, porque lemos que deve ser assim, porque não somos autômatos. Apesar de estarmos vivendo hoje no mundo assim, estamos, muitos de nós, agindo como se estivéssemos com uma programação, onde a nossa vontade ela não conseguisse se levantar e nós estivéssemos ali, coordenados para fazermos isto ou aquilo, sempre daquele jeito. E muitas vezes nos colocando em risco para fazermos essa programação dar certo. Então estamos perdendo muitas vezes o olhar sobre nós mesmos, sobre as nossas necessidades, sobre o que é racional, sobre o que é razão, dentro da fé, do acreditar, das coisas que precisam ser trabalhadas. Por isso que a doutrina espírita ela vem acordar as nossas consciências, mas é preciso que nós queiramos ser acordados. Porque se não quisermos ser acordados, nós ficaremos apenas na superfície do lago e não faremos jamais mergulhos profundos que venham a, despertar a nossa consciência para o que somos, para o que nós viemos fazer aqui. Por isso que Jesus conversou conosco o tempo todo e ainda hoje nós precisamos dessa presença do Cristo de Deus para dar o roteiro, iluminar a estrada, ser a bússola da qual nos apontará o caminho certo. Por isso o Evangelho vem sempre trabalhando conosco e esta lição, Fé, Mãe da Esperança e da Caridade, é interessante porque ela nos convida a um tempo novo, nos convida a uma resistência, a um abraçar dos ideais corretos. Vem nos convidar também ao enfrentamento, a não recearmos os desafios, mas nos prepararmos para tanto. Kardec vem e diz para nós que inabalável somente é a fé que pode encarar a razão em qualquer época da humanidade. Quando ele diz isso, ele realmente acende na nossa consciência o cuidado para que nós estejamos observando dentro daquele orai e vigiai, para não cair em tentação, para não nos deixarmos arrastar por determinadas situações e, quando despertarmos, descobrirmos que estamos fanáticos. Fé raciocinada, a fé que eleva, a fé que conduz, a fé que nos salva de nós mesmos, dos nossos equívocos, das nossas vontades erradas, porque não é o fato de sermos espíritas que faz com que as nossas vontades elas sejam corretas, elas sejam boas, elas sejam dignas, elas sejam justas. Muitas vezes nós deixamos, e como deixamos, a desejar no proceder, na ação. E olha que o Evangelho, eu sempre digo isso, não nos pede santidade. O Evangelho nos pede um caminho justo, um caminho correto, uma ação dentro dos valores desenvolvidos do homem de bem. Então, para isso, nós precisamos estar atentos, porque a cada ano que se inicia, a cada ano que se apresenta, nós temos uma proposta de vida nova. Nós vivemos fazendo planos, nós vivemos construindo sonhos. Eita, lelê! Ô povo para projetar! Mas, infelizmente, é um projetar muitas vezes sem realizar. Então, o problema não está em projetar. O problema está em que tipo de projeto nós estamos fazendo e o quanto de empenho nós estamos colocando, o quanto de vontade, o quanto de conscientização nós estamos trazendo à frente de tudo isso para que esses sonhos, eles se tornem realidade. Uma realidade que possa melhorar o nosso interior, realidade que possa fazer com que nós reconstruamos a nossa existência e melhoremos também a vida do outro. Por isso que Jesus nos pede para que tenhamos a fé do grão de mostarda. É aquela fé que não desanima, é aquela fé que não desiste. É aquela fé que anda aliada à esperança.
Porque a fé, ela é o caminho que nos conduz, nos impulsiona, aliados à esperança. Não é? Não diz o dito popular, não é? Quem espera sempre alcança. Aqueles que são, que palavra poderia dizer? Aqueles que são pessimistas. É isso. Aqueles que são pessimistas, muitas vezes desfaz do dito e diz que quem espera se desespera. Não é? Olha só como nós encontramos coisas, né, para desfazer. Quem espera sempre alcança, porque é a questão da paciência, a questão da determinação. A paciência, e para nós espíritas vem a conscientização de que a vida ela prossegue. Então ela não termina no túmulo, mas ela prossegue. E aquilo que nós construímos e trabalhamos para, sim, se realizará. Muitas vezes não nessa existência, mas são projetos que nós vamos levando lá para frente. Quantas reencarnações nós vemos de criaturas que vêm concluir algo que deixaram inacabado numa existência passada? Os pessimistas dizem que quem espera se desespera. Os pessimistas dizem que a esperança é a última que morre, mas morre. E o que nós estamos precisando nos nossos dias é de otimismo. São de seres que acreditem no valor dessa esperança que reanima, que reacende. E nós, muitos de nós espíritas, muitas vezes nos abatemos quando olhamos em torno. Há muitos espíritas passando por muitos problemas, porque não estão conseguindo alavancar a fé e a esperança dentro de si, diante de um mundo chagado, de uma sociedade doente, diante de tantos acontecimentos que às vezes parece que a Terra está vivendo um momento onde estamos todos numa viela. Mas não é verdade. Para o ser humano não existe o vielas. Para o ser humano que está sempre em evolução, que está sempre buscando caminhos para se melhorar, com o apoio de uma espiritualidade que às vezes ele nem sequer sabe que está ali assessorando, o ser humano sempre encontra caminhos. E ele encontra caminhos porque ele tem fé. Se ele não tem uma fé clara, ele tem uma fé em algo, uma certeza muitas vezes abstrata de que alguma coisa nova vai surgir e vai impulsioná-lo para frente. Essa é a esperança que dá este alimento à fé que o ser humano possui e faz com que haja sempre uma busca, que o ser humano não se entregue, que o ser humano não abaixe a cabeça, que ele esteja sempre querendo ir adiante. E sabemos que toda essa luta, muitas vezes, para chegar adiante, é porque outros tantos seres humanos, por não perceber a luz, por não perceberem ainda que são deuses relativos e talhados para o bem, vão complicando muitas vezes a sua estadia no planeta e a estadia do outro. E aqueles que não desistem, aqueles que não se entregam, vão buscando sempre superar tudo isso, desfazer essa construção desses seres ainda cegos no planeta. Cegos de amor, porque há aqueles que são cegos da visão material, mas têm uma visão espiritual fantástica e produzem coisas para o progresso da Terra de uma maneira fabulosa. E há aqueles que enxergam, que veem com clareza o outro e tudo que lhe cerca, mas não conseguem ver o caminho para construir o amor, para construir a esperança, para fazerem um caminho diferente sobre a face da Terra. Então, assim, nós vamos observando a necessidade do ser humano evoluir, descobrir-se, renovar-se. Por isso que a fé é mãe da esperança e da caridade. Por isso que o Evangelho nesta passagem nos aconselha a termos a fé em tudo que ela tem de bom e belo, em sua pureza
e em sua racionalidade. Nos pede que nós não admitamos a fé cega, filha cega da cegueira, que nós devemos amar a Deus, mas sabermos por que nós amamos a Deus. Diz que a nossa construção, essa construção de fé, ela deve ser montada sobre fundações inamovíveis, porque diz o quê? Que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. Diz que a fé verdadeira, ela é silenciosa e contagiante. Ela se liga àqueles que não a tinham ou mesmo desejariam tê-los. Você veja o que é o poder da fé. Contagia aqueles que sequer imaginavam poder tê-la, mas a forma de crer do outro é tão grande, é tão vibrante, que contagia. E ele diz que a fé cega não. É apenas, é uma fé que só tem palavras, mas que vos deixam frios e indiferentes. É uma fé que não convence. E diz o quanto nós precisamos pregar. Pregar pelo amor, pregar pelo exemplo, pregar pela nossa fé inamovível, porque nós precisamos estimular os outros a crerem. Mas para isso é preciso que a nossa fé seja sólida, que nós trabalhemos, antes de querermos convencer o outro, essa fé dentro de nós, para reativar as nossas crenças, mas crenças sadias. Precisamos reativar os nossos valores e acreditar neles. Acreditar que nós somos capazes de muitas coisas. Que nós temos a condição de transformar o nosso interior. Que nós somos seres de valor. Porque andamos oscilando na face da terra. Uma hora cremos, outra hora descremos. Então ficamos assim, cremos e descremos. Mas é preciso que essa fé ela seja desenvolvida com coerência, com lucidez. Que nós, como nos diz e nos aconselha Joana de Ângeles, que nós conheçamos o nosso valor. O valor que nós possuímos e a capacidade que nós temos de produzirmos tantas coisas boas. Não podemos estar à frente de mais um ano que se inicia apenas fazendo promessas vãs, mas desejando um ano novo e entrando todos nós, velhos, com as mesmas ideias fechadas, com os mesmos pensamentos retrógrados, com o mesmo comportamento mesquinhos, com as mesmas ideias. Muda o ano e a numeração deste ano ela pode ser nova, mas nós entramos os mesmos. E quem faz o ano ser bom ou negativo somos nós. É a nossa projeção de vida, são as nossas crenças, os valores que nós alimentamos na alma, o nosso poder de contagiar o nosso semelhante. Então precisamos entender a necessidade de plantarmos novas sementes, de uma reconstrução maior, porque nós não podemos, meus irmãos, voltar a viver a pena de talião, voltar a viver o mundo da indiferença. Jesus veio para desfazer tudo isso. Com os seus ensinamentos, veio dizer para todos nós que somos capazes de amar, de fazermos coisas grandiosas e melhores. Mas de lá para cá, o quanto nós acreditamos nisso? O quanto nós colocamos de fato uma fé nisto que foi dito? O quanto nós colocamos Jesus ou os seus ensinamentos no lugar que realmente eles devem estar? Tocamos a nossa vida com Ele ou lembramos dele nos momentos doutrinários, ou lembramos dele nos momentos de necessidade, ou lembramos dele
na hora em que pensamos em uma religião. Jesus veio para ser mudança ampla e irrestrita no mundo. Ele veio trazer uma nova forma de viver. Mas muitos de nós não acreditamos e até hoje ainda duvidamos deste poder e não nos colocamos à disposição para desenvolvermos essa fé interna, para acreditarmos na nossa potencialidade, dentro do seu feito vós sois deuses, tudo que eu faço vós podeis fazer ou mais. Mais de 2000 anos se passaram e nós ainda não acreditamos nisso. Nós ainda achamos que o nosso estado evolutivo não permite. Nós vamos viajando num mantra tão negativo, numa falta de vontade, como diz a canção, que vamos caminhando, né? A passos de formiga e sem vontade, né? Nós vamos assim, a passos de formiga e sem vontade. Vamos ainda nos comprazendo no que somos e não acreditamos que podemos chegar lá e que podemos fazer diferente, porque este chegar lá e fazer diferente exige sacrifício, exige renúncia, exige uma conscientização real nossa enquanto espíritos. E nós vamos encontrando 1001 desculpas. Vamos dizendo que a lei ela não dá salto. Sim, ela não dá salto, mas ela avança. E ninguém está pedindo, e o Mestre Jesus não pediu, que nenhum de nós desse um salto de um abismo para a outra ponta da estrada. Não. O que ele vem trazer para nós é dizer para nós que se existe um abismo e que nós precisamos atravessar, que nós utilizemos a nossa inteligência, que nós utilizemos a nossa boa vontade, que nós nos unamos a outras criaturas que precisam também atravessar esse abismo e que juntos nós busquemos a forma de construirmos pontes para atravessarmos esses abismos. Ora, se enquanto encarnados, quando nós percebemos que precisamos atingir uma outra margem, nós buscamos caminhos e nós conseguimos, por que no âmbito da evolução espiritual nós não podemos fazer o mesmo? Nós observamos aí agora no nosso estado quantas pessoas ficaram isoladas e as formas, quando todos se uniram, as formas para que encontraram para que o socorro chegasse, para que elas fossem resgatadas ou que o alimento lá chegasse. Inventaram tirolesa, não é? Usaram a tirolesa para levar alimentos, usaram os botes, usaram helicópteros, usaram a grande corrente humana de passar um alimento para o outro. Ou seja, a necessidade, ela é a mãe das invenções. A necessidade é a mãe das invenções. E nós estamos sentindo necessidades de evoluirmos, de crescermos. Estamos exercitando esta fé como uma mola propulsora, geradora de ideias, para que nós possamos evoluir. Estamos realmente fazendo essa contemplação movimentada, porque esta concentração, você vai lá, fecha seus olhos e fica. É bela, a calma, a serena, mas é preciso também que a gente medite na forma de dar o passo à frente, não só de permanecermos calmos diante dos acontecimentos, mas também saber o que é que nós podemos fazer diante desses mesmos acontecimentos, para que nós sejamos o quê? Movimento, para que nós sejamos ação, para que nós trabalhemos essa mola propulsora o tempo todo, para que ela possa nos levar para a frente, para que não fiquemos assim, como criaturas bestializadas ao lado de tanta inteligência, de tantas coisas boas que Jesus veio nos trazer. Bestializadas porque, enquanto penso mal, enquanto não evoluo, enquanto brigo por questões políticas de uma maneira tão odienta, fazendo apartheid,
mesmo conhecendo Cristo, enquanto eu não me solidarizo com aquele que sofre um bullying, enquanto eu não sou atuante nas causas para combater o preconceito, para combatermos as discriminações, enquanto eu, como ser vivente na terra, ainda discrimino meu irmão porque ele fez esta ou aquela opção sexual e não entendo que a vida é dele, o comprometimento é dele, e eu não conheço as tramas reencarnatórias desta ou daquela vida, portanto não posso sair atiçando pedra em senhor ninguém, enquanto eu não demonstro realmente que essa discriminação racial é um absurdo, que somos todos irmãos, enquanto intimamente também faço os meus atos silenciosos de racismo e não me dou conta disso, nas falas que tenho, né? Enquanto eu não me percebo como criatura atuante, na condição e na responsabilidade de mudar, eu estou ainda bestializado. Sou uma criatura bestializada. Então nós precisamos acalmar o olhar para dentro da fé e da esperança, aprendermos a ver a vida, aprendermos a viver no bem, mesmo numa sociedade que vive de forma alarmante, tantas coisas acontecendo. Evangelho, evangelho, evangelho. É o que nós precisamos. Mas evangelho atuante. Não é esse evangelho de discurso. Esse evangelho de falar bonito. Esse evangelho que nós abrimos na hora da necessidade. Esse evangelho que nós dizemos que fazemos no nosso lar. Estamos fazendo evangelho no lar, mas evangelho no lar é para ter efeito dentro de nós. E muitas vezes estamos fazendo o evangelho no lar aqui, mas estamos virando as costas para o irmão ali. Estamos fazendo o evangelho no lar aqui, mas estamos criando situações complicadas e ainda estamos agarrados a casa, carros e moinhos. Ainda estamos fixados na matéria de uma maneira tão absurda que faz com que eu saia por aí julgando e condenando com um verbo que fere, com uma análise que dói. Então, nós ainda temos muito a aprender no sentido de o que é a fé, o que é a esperança. Não é só esse sentido de desenvolver o que é bom para si, não é só esperar o que vem a lhe fazer bem, trazer felicidade. É a fé na construção de um mundo melhor. É essa esperança que trabalha, é essa esperança que contagia, que estimula, que provoca o outro a fazer o bem, que nos traz um reconhecimento, não é, de que nós estamos aqui com um papel preponderante de avançarmos e de trazermos conosco tantas outras criaturas, mas nós vamos nos acomodando e muitas vezes, enquanto espíritas, não entendemos que a fé, ela abraça a todos, a fé compreende, a fé espera o momento de cada um crescer, a fé ela não se acha, ela simplesmente se permite acontecer na vida de todos. E nós, espíritas, muitas vezes, vamos nos achando os melhores, vamos desfazendo das outras religiões muitas vezes. Falta caridade, às vezes falta esse olhar compreensivo, às vezes nós vamos nos achando suprassumo e achando que temos as respostas para tudo, a solução para tudo e somos os melhores. Somos não. Os melhores serão todos aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus, independente de que religião pertençam. Muitas vezes até ateu, mas servindo mais do que qualquer religioso, porque estão no mundo trabalhando em prol da evolução deste planeta. Estão, muitas vezes, amparando seus irmãos e estão calando as críticas, estão calando as diferenças para que o progresso chegue. Deus está aí, a mãos cheias, espalhando fé e esperança nos corações. Felizes aqueles que entendem e abraçam, felizes aqueles que se deixam envolver por este convite
tão manso, tão suave. Nós estamos aí vendo quantos se permitindo serem abraçados. E às vezes sem religião. Nós estamos vendo os cientistas presos dentro de um laboratório, cada vez mais estudando, porque eles têm fé e esperança de descobrirem medicamentos para as doenças, para que o ser humano sofra menos. Mas aí vem os medicamentos para que o ser humano sofra menos, mas o ser humano ele não consegue entender que o caminho do amor vai evitar que ele tenha esta ou aquela doença. Então, muitas vezes ele se vê doente, o medicamento chega ao seu corpo, mas não cura, porque a sua mente não está em equilíbrio para fazer um casamento perfeito da mente sã, corpo sã, para que a sua mente case com o medicamento que lhe chega e ali possa lhe promover a cura. Por isso que a esperança e esta fé também convida a deixarmos de lado tantos perrengues, a deixarmos de lado tantos ressentimentos, tantas angústias, para que paremos de guerrear, para que deixemos cada um viver aquilo que deseja, porque o tempo é Senhor. O tempo é Senhor. Por isso se diz que tudo com o tempo tem tempo. Quem não quer hoje há de querer amanhã. Quem não entende o amor hoje, haverá de suplicar por ele amanhã. Quem não levanta a bandeira desta paz hoje, amanhã há de sentir uma falta muito grande dela. É a vida, é a vida, é a vida, que vai ensinando a cada um. Bom quando nós aproveitamos a oportunidade, porque não precisamos sofrer tudo que os outros sofrem para aprendermos alguma coisa na vida. Me faz lembrar aqui a historinha do livro Jesus no Lar, quando fala de um senhor que tocava piano maravilhosamente e fazia grandes saraus em sua casa. E lá um dia ele sai para fazer uma apresentação e volta tarde da noite. E quando ele volta, ele ouve um som maravilhoso, um som angelical. Alguém tocava o piano na sua casa. E tocava o piano melhor do que ele. Quem era este visitante que chegara na sua ausência e que tocava tão divinamente? E ali ele, feliz, encantado, ele adentra a sua casa. E qual surpresa lhe tomou? Ele vê ao piano, tocando maviosamente, o seu escravo, que nas horas vagas do seu trabalho exercitava. E enquanto o seu amo promovia as festas, os saraus, e ele estava ali servindo, ele ficava observando como o seu amo tocava de maneira tão divina, de maneira tão bela. E ali, observando os movimentos, nas suas horas vagas de descanso, ele exercitava. E assim foi, anos a fio, até o dia em que ele foi surpreendido pelo seu senhor. E encantado, o senhor admitiu que ele tocava melhor do que ele. E a única coisa que ele podia fazer era incentivar aquele ser a continuar tocando e lhe dar a alforria, lhe dar a liberdade. Ou seja, aquele homem, ele aprendeu observando. E nós precisamos aprender também observando a vida. Não precisamos padecer para aprender o bem, para aprender a amar. Já se diz que a dor é bendita porque a dor ensina. Mas nós não precisamos sentir dor para aprendermos. Se quisermos, nós daremos o passo de boa vontade ao encontro do bem, ao encontro do amor, fazendo o que é certo e retirando de nós todas as mazelas, tendo esta fé incomensurável na divindade, tendo esta fé incomensurável no nosso potencial, em tudo que nós podemos produzir e fazer
porque Deus dotou não só o Cristo, não. Precisamos parar com isso, de dizer, isso aí só Jesus, porque ele era perfeito, porque ele era perfeito. Nós vamos tirando de nós a condição de sermos seres capazes. E Jesus não veio aqui para se enaltecer. Em nenhum momento ele veio aqui dizer que ele era o bom, que ele era o perfeito. Ele dizia que tudo ele fazia por conta do Pai que estava nos céus. Mas veio dizer, olha, vocês também são capazes. Eu estou aqui para dizer para vocês que vocês podem chegar onde eu cheguei. E vocês ainda não viram tudo do que eu posso fazer. Vocês ainda não conhecem todas as minhas capacidades. E estou dizendo aqui que vocês podem fazer até muito mais. Porque vocês só viram de mim até aqui. Mas vocês podem fazer muito mais, porque eu tenho muito mais valores, muito mais feitos, que o meu tempo de vida aqui não permitirá que eu mostre tudo. Mas vim aqui para dizer, vocês são capazes, vamos embora trabalhar. Vocês são capazes de curar, vocês são capazes de amar, vocês são capazes de construir um mundo melhor. E o que é que nós fizemos? Amarramos Jesus numa religião ou nas religiões e vamos colocando Jesus como milagreiro. E vamos pedindo a ele o tempo todo. E todos aqueles que vieram, que cumpriram a sua parte, que fizeram o seu papel, nós vamos também colocando como milagreiros. Aí ficamos nós o tempo todo como pedintes. Aí vamos pedir a São Francisco de Assis, vamos pedir a vovozinha Bezerra de Menezes, vamos pedir a Madre Teresa, vamos pedir a Irmã Dulce, vamos pedir agora a Chico Xavier, vamos pedir a Dr. Fritz, vamos pedir. Isso espíritas, né? Porque as outras religiões, cada um tem o seu ser perfeito para pedirem. Porque não enxergam que não é que seja contra essa parceria, não é? Esse vamos junto aqui, me dá aqui uma força, abre aqui meu pensamento um pouquinho para que eu possa ver as coisas. Não, não é contrário a isso. Não é? Me ajude aqui a vencer. Mas é também, ao lado disso, meu povo, nós começarmos a largar as muletas, deixarmos de ser pedintes para também sermos colaboradores da nossa própria construção. Porque Pedro não ficou perfeito de uma hora para outra, não. Pedro não teve a capacidade de dizer, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vos dou, levanta-te e anda. Não foi de uma hora para outra, não. Pedro teve que se esforçar, teve que desenvolver a sua fé raciocinada, teve que ter esperança no amanhã melhor. Porque Pedro era um ser rude. E ele conseguiu. Como Paulo de Tarso também conseguiu. E nós, muitas vezes, vamos aqui, atrasando este nosso passo. E não caminhamos para a frente. Então é preciso que nós desenvolvamos essa capacidade das coisas positivas, que nós queiramos. Fé no que nós podemos fazer, até onde nós podemos chegar. Tudo posso naquele que me fortalece, dentro dessa fé raciocinada, fazer a sua estratégia de caminhada, o seu passo de vida, a sua busca de um amanhã melhor. Não importa que todos ao redor errem, mas crie um compromisso consigo de errar menos. Não importa que todos ao redor não acreditem, mas desenvolva em si o compromisso de ter esperanças a cada amanhecer. Crie o compromisso dessa fé que deve nascer das entranhas, porque como filhos de Deus, nós estamos aqui para sermos felizes. Mas não a felicidade unicamente da aquisição dos bens materiais, mas essa felicidade de saber do quanto nós estamos trabalhando para nos tornarmos melhores, o quanto nós já somos capazes de perdoar, o quanto nós já somos capazes de agir com autoridade moral para impedir o erro e sabermos, dentro da nossa condição, separarmos o joio do trigo. Precisamos caminhar como bem diz a canção. Chega de estarmos pedindo. Nós precisamos entender que somos a própria oração.
Precisamos atuar no mundo para sermos essa esperança na nossa vida e na vida do outro, para sermos a fé que alavanca os nossos sonhos, os nossos desejos, que faz com que nós espantemos a depressão, a ansiedade, a crise de pânico, a fé que faz com que nós tenhamos a certeza que, apesar de tudo que acontece à nossa volta, nós estamos aqui para fazermos dar certo e começarmos a estimularmos os outros também a acreditarem na sua potencialidade, a saírem do catre, a se levantarem e dizer: eu posso, mesmo que cambaleante, darei passos à frente. Porque o Cristo veio aqui, não veio aqui trazer palavras perdidas. O Cristo veio aqui trazer a certeza dessa condução correta que nós podemos fazer com as nossas vidas, para que essa consciência de vida na mente dos espíritas, tomando o valor que lhe cabe de ação no mundo, nós possamos diminuir o que aí está. Olha que as coisas estão cada vez mais se tornando um pouco complicadas, porque agora nós estamos com co-infecção. É gripe Covid, além dos cataclismas que estão assolando a humanidade. Aí nós vamos nos esconder: ah, é transição, tudo isso é a transição. Coitada da transição, que vai levando culpa de tanta coisa. A transição existe, acontece, é real, sim, mas nós estamos colocando sobre ela, coisas que são nossas. A nossa inércia, a nossa falta de fé, a nossa falta de esperança, a nossa ação negativa sobre o planeta. E para tirarmos a culpa dos nossos ombros, vamos dizendo que tudo é a vontade de Deus e é a transição se fazendo. Ora, vamos amadurecer, vamos acordar, o ano é novo, se inicia, vamos entrar olhando para ele de frente e com a responsabilidade que ele merece. Vamos pisar neste novo ano já trazendo para nós o papel que nos cabe desenvolver nesse teatro da vida. Vamos cumprir bem. Vamos fazer bem o nosso papel. Não alteremos o script. Porque quando alteramos negativamente, nós estamos vendo aí a falta de força fluídica para coibir o mal, e as coisas vão crescendo cada vez mais. E coisas que nunca aconteceram estão acontecendo. É o tempo, tudo isso acontece de tempo em tempo, Mas vamos lá para André Luiz, quando ele nos explica do agravamento que o homem promove com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com a sua ação em cima da natureza, desmatando, desamando os animais, aprisionando, desmatando e promovendo a ação de vírus no meio da sociedade. Responsabilidade nossa, que não estamos sabendo viver, que não estamos querendo vencer o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, e estamos querendo reter um rio no fundo do nosso quintal quando um copo d'água nos mata a sede. Então é a fé, mãe da esperança e da caridade, para que nós acordemos que ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há condição de trabalharmos. Ainda há tempo de fazermos alguma coisa. Mas para isso precisamos de consciência. Sairmos desta caixinha. Pararmos de estarmos sendo esses espíritas que se desentendem, esses espíritas que competem, esses espíritas que disputam, esses espíritas que querem o primeiro lugar, esses espíritas, para descobrirmos que é necessário voltar e reestruturar a base, que é preciso trazer Kardec de volta e todos nós irmos estudar lá, Livro dos Médiuns e as sociedades espíritas. O recomeço para entendermos qual o papel puro, precioso da doutrina espírita. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Trabalhar em prol do bem, trabalhar em prol do desenvolvimento de cada ser e do seu próprio desenvolvimento. Essa doutrina que é luz, que explica a razão de ser das coisas para que melhor nós possamos proceder aqui no mundo e não vivermos num engano como se lei de causa e efeito não existisse,
como se o desencarne não existisse, como se vida futura não existisse, e nós fôssemos aqui apenas discursando, mas faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Então é preciso que nós orientemos o povo, que nós mostremos-lhes o caminho, mas que nós também sejamos exemplo, que nós também sejamos cartas vivas do Evangelho do Cristo pela nossa fé e pela nossa esperança. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie, que ilumine a nossa estrada cada vez mais, para que nós possamos entender firmemente que nós somos sim, nós somos a cura do mundo. Não são os espíritos, não são os outros que habitam os outros planetas que devem vir à Terra salvar a Terra, mas somos nós, os seus habitantes, que temos que trabalhar a faxina nesta casa e comecemos fazendo a faxina em 2022 dentro de nós mesmos, para que assim nós possamos ter a consciência em paz de que nós fizemos a nossa parte, independente do que aconteça. Então que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie e fiquemos agora com os nossos queridos Marcos Moraes e Luísa Gagliardi cantando para nós que somos sim, somos a cura do mundo. Que a paz de Deus esteja em nossos corações. Você é a própria oração, você é a cura do mundo.